É muito importante que você que está me assistindo aí entenda, tenha a percepção de que a sua empresa precisa disso. Se ela não executa, né, uma estratégia ou se ela não tem a cultura de Customer Success. Muitas vezes as empresas elas investem milhões e milhões em publicidade, aí conseguem trazer o cliente que elas precisam e aí o cliente vai embora no primeiro mês. Então aquele dinheiro, todo aquele investimento para aquisição do cliente, para onde vai aquilo? Aquele cliente ele não deu lucro para a empresa, né? Esse é um dos motivos pelo qual você precisa implantar, né, uma estratégia de sucesso do cliente. O outro é porque o futuro é isso, né? E você que está olhando aí precisa olhar essas tendências para adotar, lógico, passar a adotar, dar esse primeiro passo. E se você já executa, né, alguma estratégia, alguma atividade de sucesso do cliente, algo para reter o seu cliente, né, tem algumas dicas aqui de tendência que você pode ficar de ouvido e olhos abertos aí e buscando como executar essas ações, né? Bom, a vedete é bot, agentes, atendimento digital. Essa é a vedete. Eu vou chamar de agentes, mas entendam como bot, que é um atendimento automatizado. Na sua rede social, no Facebook, por exemplo, tem um Messenger, existe bot para o Messenger para fazer o atendimento. Você pode, no seu próprio site, você pode colocar no WhatsApp também. O bacana de você incrementar na sua estratégia esse tipo de atendimento, por exemplo, é que você vai aumentar o contato. Então, naturalmente, você vai ficar mais próximo do seu cliente. Você vai conseguir ouvir mais ele. E lógico, maior interação, você conseguindo escutar melhor ele, você vai conseguir dar um remédio melhor para a dor dele, né? E um outro ponto que é bem legal de um agente virtual está relacionado à agilidade. Preste atenção. A agilidade é o ponto mais sensível para o cliente dentro de uma experiência de atendimento. E o bot, o agente virtual, ele faz com que haja aquele atendimento mais rápido. Lógico que nem tudo você vai conseguir fazer através do bot, né? Você também vai ter os CS que vão precisar fazer esse atendimento. Então, o que acontece? Esse atendimento inicial que o cliente preza muito pode ser feito pelo bot. E aí vai sobrar mais tempo para mim, CS, fazer outras atividades, ser mais estratégico. Ele vai poder se concentrar principalmente nos problemas de alto impacto. Um cliente que paga um ticket muito alto, que precisa de uma intervenção, que o CS precisa ativar o método guerrilha, por exemplo, que é o método que eu ensino no meu curso anti-churn. Isso vai facilitar a vida do CS, além de que o CS vai poder também atender mais clientes aí dentro do papel consultivo dele, ser mais consultivo com o cliente, né? Então, o bot, ele é complementar a qualquer estratégia de CS, independente do ticket, independente do MRR, independente do tipo de atendimento, independente da segmentação. É uma estratégia que você precisa adotar e que vai ser, no meu ponto de vista, a maior estratégia de CS dentro dos próximos anos. Acaba que existe um repertório inicial, né, onde você vai desenhar quais as perguntas, o que deve acontecer. A própria ferramenta vai calibrando e vai entendendo qual o melhor comportamento. E aí você, como CS, também pode ajustar esse comportamento, né? E outra coisa legal, dentro desse contexto de inteligência artificial, você vai ter uma interação maior, independente do ticket, do tipo de atendimento. E essa interação gera mais informação. Então essa informação vai te ajudar muito para a tomada de decisão, para você conduzir melhor esse cliente aí no caminho de sucesso dele. A gente está falando de personalização e de repertório, né? E quem é que vai construir esse repertório? Você pode compartilhar um conteudista, por exemplo, para escrever esse repertório com o marketing. Ou então você pode ter o CS tomando forma, né? A cultura CS cada vez mais nos outros setores e puxando coisas para ela. Então pode ter um conteudista dentro do CS. Pode ser porque daí já faz algum conteúdo mais relacionado para a retenção de clientes nas redes sociais, ou pode fazer mesmo os repertórios do bot. Então isso também é uma tendência, né? Então você que é do marketing aí, vem para CS que tem também. Bom, as empresas vão aumentar os seus pontos de contato e principalmente aumentar os pontos de contato dentro do digital, porque naturalmente, se o cliente veio do mundo digital, mesmo que você tenha um atendimento high touch que é muito pessoal e personalizado, cara a cara, você tem que fazer uma transição, a passagem de bastão, né? Então aconteceu a venda e aí depois segue no âmbito digital. O marketing já é assim, então o CS ele precisa ser digital first, mesmo que você tenha um atendimento high touch. Essa é uma grande tendência. Você vai ter que ter também
outros canais aí para atender o seu cliente. O seu cliente está em tudo. Ele não está mais batendo na sua porta, né? No seu ambiente físico. Talvez você nem tenha mais um ambiente físico, mas ele está em tudo. E ele vai te acessar no canal que fica mais fácil para ele. Agora, qual é o canal mais fácil para ele, né? Então, você precisa abrir o leque de canais para facilitar o atendimento. É lógico, você pode perguntar para ele, mas eu vou dar uma dica do que já é tendência e vai se fortalecer cada vez mais. Esse cliente ele vai gostar de ser atendido da mesma forma como ele fala com os amigos dele e com a família dele. Naturalmente, esse é o principal canal que você deve desenvolver. Mais uma tendência aí para a operação de CS de vocês. Você precisa também pensar em algo relacionado à voz. Já houve um crescimento de 50% de pessoas fazendo as coisas por voz. E eu faço isso muito. Eu não digito mais sites hoje. Se o meu comportamento é assim no meu dia a dia, quando eu for cliente, eu vou querer que esse meu comportamento ele seja atendido também numa relação de cliente-fornecedor, né? Se atentem para isso. Voz, mais uma tendência aí para vocês observarem no próximo ano. Tá? Agora eu vou para uma outra tendência, ela deve ser executada principalmente em operações mais avançadas, assim, que já tem um processo bem definido, então vocês precisam utilizar growth. É vocês entenderem um comportamento e aí tentarem replicar aquele comportamento o mais rápido possível para gerar resultados positivos. Tanto na hora de entregar resultado para o cliente, quanto dentro dos seus processos mesmo, para criar uma agilidade aí do seu time de CS. Essa tendência, da primeira etapa ali, quando você precisa gerar o primeiro valor para o seu cliente, eu chamo de Vale da Morte, onde acontece a adoção do produto, vocês vão conseguir gerar resultado mais rápido para o cliente, vão conseguir se conectar mais rápido com o cliente. Então, segue essa tendência de utilizar growth, principalmente no início, logo quando o cliente entrou na sua empresa. Agora vamos para a cultura da empresa. Aquela coisa que eu sempre falo, que a cultura de CS foi devorada pela cultura tradicional, né? Logo quando nasceu lá, tentou se criar uma cultura, mas virou logo um setor. Então, uma tendência muito forte é cada vez mais as empresas entenderem sobre cultura de sucesso do cliente, não um setor. Não um setor que é responsável pelo sucesso do cliente, mas a empresa como um todo. Tem uma pesquisa da Forrester, que é uma grande consultoria aí de negócios, que quando o CS está alinhado com a cultura empresarial, né, as empresas elas têm um crescimento anual, nesse estudo que eles fizeram, né, de 32%, do que outras empresas que existe um setorzinho lá, fechadinho. Então, você precisa migrar o seu modelo de CS para a cultura, porque isso já aconteceu comigo no meu contexto, né? Quem me acompanha sabe que quando eu tentei lá no início foi também como um setor e eu tive vários fracassos e foi muito ruim para a saúde financeira da empresa. E aí eu pensei em desistir. Depois que a gente entendeu, a melhor abordagem era relacionar a cultura, se conectar à cultura, aí a gente começou a ter de fato sucesso, né? Então se atentem para isso. E eu tenho um método para isso, inclusive, eu falo bastante dele, né? Que é para alinhar indicadores de CS aí na cultura da empresa. Então existe passo a passo e é bem bacana que eu já vejo alunos me mandando mensagem que estou aplicando. Já que a gente entrou nesse assunto de cultura, de avançar na cultura, de repente vocês vão estar me perguntando o seguinte, ó, mas Estevão, então grandes empresas não vão ter time de CS? Vão ter sim, vão ter, porque assim, afinal de contas, tem alguém que tem que levar isso para frente, né? Tem alguém que tem que construir isso, construir processos, tem que desenvolver melhoria contínua, e essa pessoa é o CS, né? Só que não é só mais ele, agora é ele e toda a empresa atrás, né? Junto, né? Vamos dizer assim. Então sim, pode ter um time de CS, mas principalmente, mais do que time, é a cabeça da gente, a mentalidade da empresa que precisa mudar. Outra tendência aqui muito forte, indicadores, porque muitas empresas que eu conversei estão falando, eu não sei se esse resultado está bom para o meu cliente, eu não sei aonde eu olho, eu não sei como eu tenho essa informação para conseguir entregar resultado para o meu cliente cada vez mais e mais e mais, eu não tenho como ser preditivo, então eu vi muito esse ano e automaticamente começaram a surgir empresas de inteligência, né, para ajudar aí o CS a de fato ser preditivo. Então a tendência é de fato o CS ser preditivo
forrado de indicadores. Existe uma tendência muito grande de criação de dashboards aí, não só dashboards, mas dashboards em tempo real. O CS vai conseguir orquestrar isso e evitar um churn, ou então até mesmo saber quando que deve ser feito um upsell, ou enfim, alguma ação. Segmentação é uma outra questão que você precisa olhar, e se você não está olhando, você precisa olhar. Conseguir segmentar melhor, não só por MRR, vão colocar algum outro atributo aí, vão colocar algum outro tipo de segmentação, e aí vão conseguir, enfim, ter melhores resultados para o cliente e para a empresa. Uma outra tendência é das empresas olharem para qualidade e não a quantidade, certo? Então, se atentem para isso, revisem os CPs de vocês, chamem marketing, chamem vendas e pessoal, vamos falar de CP, porque a partir do momento que o gestor estiver lá analisando, o CEO estiver analisando a lucratividade, isso vai ficar mais fácil para o time de CS defender lá perante todos o ICP. Porque daí vocês vão conseguir embasar esse resultado melhor. É o perfil que você mais vai conseguir entregar resultado e o perfil que mais vai gerar resultado para você. Uma outra tendência, e eu vejo muita empresa focada em processo. Traz um monte de ferramentas, e não estou dizendo que está errado, né? Tem que trazer. Cria um monte de processo, acaba burocratizando, e aí o que acontece? As pessoas do time ou o time não vão conversar, nem sequer conversar com o cliente. Pegar um feedback dele, mas Estevão, a minha empresa tem de 36 milhões de clientes. Já ouvi isso, tá? Como é que eu vou conversar? Mas eu não estou dizendo para te conversar com todos os clientes. Você pode entender quem são os seus, o que a gente chama de champion users, os seus melhores clientes. Então você precisa aqui, conversar com o seu cliente. Você precisa ouvir o seu cliente tete a tete. Isso é bem importante, porque por mais que você tenha um processo muito bem definido, automatizado, esse cliente não vai falar para ti coisas que tu precisa ouvir. Aí, então, uma grande tendência é não para de olhar para os teus processos, não para de olhar para as tuas ferramentas, para a tua automação, mas tu tem que trazer o cliente para o jogo, tem que olhar para ele, ouvir ele, conversar com ele, cliente mesmo, não o resultado da automação. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de mudar, porque as pessoas estão se perdendo nos processos, estão se perdendo nas ferramentas, achando que vai resolver o mundo delas, e elas simplesmente deveriam pegar este telefone aqui e cliente. Entende? Então, eu encerro as minhas dicas. Até mais.